Será que é possível investir em fundos imobiliários com pouco dinheiro? E como é que você diversifica a sua carteira? Eu vou responder essa e mais algumas dúvidas aqui nesse vídeo, então fica até o final para você não perder. Começando aqui então pela primeira pergunta, que foi direcionada realmente a mim. Quando você não vai subscrever os direitos em uma subscrição, você costuma vender os seus direitos? A resposta, na maioria dos casos, é sim. Em algumas emissões é possível você vender os seus direitos de preferência, lembrando que direito de preferência é um ativo que você recebe por ser cotista de um fundo que vai realizar uma emissão. Então, por você ser cotista, você recebe esse direito, que é uma bonificação, e quando possível, você pode negociar. Não são todas as emissões, mas algumas emissões permitem que você negocie esse direito. Negociar é comprar mais ou vender os que você já tem. Então, se você não vai participar da emissão ou você vai participar parcialmente, aquilo que você não vai usar, você pode vender. Aí você pode olhar o quanto que vale no mercado, é só se você digitar o ticker, as 4 letras, no final, em vez de número 11, você digita o número 12, coloca isso no home broker e você vai ver quanto está sendo negociado esse direito. Você vai notar que na maioria dos casos vale centavos, então não vale muita coisa. Então, por que eu disse no começo da pergunta que geralmente eu vendo quando eu não vou exercer? Porque se for uma coisa tão pequenininha, sabe, não vai mudar absolutamente nada na minha vida, não vai fazer diferença nenhuma, é muito pouco dinheiro que vai sair disso, eu acho que talvez nem vale eu vender para eu ter o trabalho depois de ter que contar DARF, porque direito de preferência você tem que recolher DARF, tem que recolher 15% de imposto quando você vende. Esses 15% provavelmente não vai dar para pagar um DARF, porque vai ser muito pouco dinheiro, então eu vou ter que anotar, daí vou ter que deixar isso para depois. Então assim, tem um trabalhinho por trás de vender o direito, que se realmente não for me dar um dinheiro, não precisa nem ser relevante, mas uma quantidade ali, se tem algum significado, se não tiver esse tamanho, aí eu nem vendo para não me dar o trabalho de ter que me preocupar com essas coisas. Mas assim, geralmente, se você não vai participar ou participa parcialmente, vende os seus direitos, que daí você ganha pelo menos um trocado. E aí você avalia se esse trocado é muito pouco a ponto de não valer a pena você ter esse trabalhinho burocrático aí da DARF. E a segunda pergunta é como que eu analiso fundos alavancados? Poderia ficar aqui umas 3 horas falando sobre isso ou até mais, porque a alavancagem é um tema complexo, mas também em alguns casos ele é mais detalhado do que complexo de fato. Então assim, pode até ter seus lados mais simples de entender, mas ainda como é muito detalhe, isso acaba dificultando um pouco para as pessoas entenderem. Mas de toda forma, em poucas palavras, para a gente ficar na parte mais simples desse assunto, que é a alavancagem, são dívidas, são obrigações que o fundo assumiu e vai ter que pagar. Então ele basicamente comprou um imóvel parcelado, ou ele pegou uma dívida, pegou um empréstimo para comprar um imóvel e vai ter que pagar essa dívida. Então essencialmente a alavancagem é isso. E como que eu analiso? Eu vou colocar aqui em 2 grandes categorias. E a primeira delas é a capacidade do fundo de pagar, de honrar com esses compromissos. Qual que é a capacidade atual e futura do fundo conseguir pagar isso que ele deve? Ele tem caixa? Ele não tem? Ele tem espaço para fazer uma emissão? Não tem? Ele pode vender um ativo? Não pode? O ideal é que ele tenha caixa, para ele conseguir fazer esses pagamentos sem que ele tenha que se desfazer de algum ativo, sem que ele tenha que depender de uma emissão, porque como a gente viu nesses últimos anos, a janela de emissão ela pode fechar. Então, se a janela estiver fechada, ele não consegue fazer a captação ou ele vai ter que emitir abaixo do patrimonial, que é algo ruim. Então, a emissão é interessante não depender dela. Você pode contar com ela, mas não depender dela para te trazer mais conforto. Já na parte de vender ativo, também é no mesmo sentido, você pode contar com isso, mas depender disso também não é interessante. Primeiro, que você vai se desfazer de parte do seu portfólio. Segundo, que você não tem a garantia de que vai vender. Terceiro, que você não tem a garantia de que vai vender pelo preço que você gostaria de vender. Então, esses 2 cenários de emissão e venda de ativo, eles são coisas que podem ajudar a solucionar isso, coisas que podem ser contadas no processo, mas o ideal é que o fundo tenha uma estrutura atual de caixa, de fluxo de receita, que ele consiga pagar essas obrigações. Então a capacidade é um dos pontos mais importantes que você precisa se atentar quando for analisar uma alavancagem. Isso tem um ponto também. Muita gente pergunta, mas quanto de alavancagem que um fundo pode ter? É 10%? É 20%? É 30%? É 40%? É 50%? Quanto que eu posso tolerar? Depende, porque se o fundo tem uma ótima capacidade de pagar a alavancagem dele, então não tem tanto problema ele ter uma porcentagem mais alta, um índice de alavancagem mais alto, porque ele tem a capacidade de pagar. A questão é, se ele tem um índice alto e não tem ativos líquidos, ou seja, dinheiro no caixa, ou cotas de fundos imobiliários que ele consegue desfazer, ou talvez algum CRI que ele consiga desfazer para arranjar dinheiro e pagar, se ele não tem isso, aí fica preocupante, porque o índice está muito alto, não tem capacidade de pagar,
E aí? Aí a gente vai ter que ir para aquelas opções que eu dei. Tentar fazer uma emissão. Não dá para fazer uma emissão? Vamos tentar vender imóvel. E vamos atrás de ver como é que a gente soluciona esse problema. Então, esse ponto da capacidade é super, super, super importante. Esse é um ponto. Qual que é o segundo ponto que eu gosto de analisar, que eu também vou tentar dar uma resumida aqui, é o casamento da dívida, ou seja, o perfil da dívida e o casamento disso com os contratos, com também o tipo do imóvel, o tipo de operação do fundo. Então, se eu tenho uma dívida que é atrelada ao IPCA, idealmente eu quero essa dívida atrelada a um contrato IPCA também. Porque se um sobe, né, um é corrigido pelo IPCA, o outro também. A duração, né, o quanto tempo tem de dívida, também é interessante que seja casado com quanto tempo tem de contrato, ou pelo menos que o contrato seja mais longo. O tipo de contrato é legal que seja um contrato atípico, porque daí se o inquilino quiser sair desse contrato no meio do caminho, ele tem aquela multa bem robusta, que é o total ali do saldo remanescente que ele deve, ele vai ter que pagar tudo isso como multa, então isso já traz um dinheiro para o fundo para ele conseguir resolver a dívida. Então, esse casamento de dívida e contrato é super importante para não ter problemas. Imagina você tem ali uma alavancagem, até talvez muita alavancagem, e você tem contratos típicos, que são aqueles mais fáceis, ou mais fáceis entre aspas, né, para o inquilino sair, onde a multa é menor, onde é um pouco mais flexível para você conseguir ter essa saída. Se ele saiu, acabou a receita, como é que você paga ali suas obrigações? Então é importante ter esse casamento. E se você somar a capacidade do fundo de pagar suas obrigações, de amortizar essa dívida, mais esse perfil da dívida e os contratos, o casamento dessas duas coisas, você pode ter um fundo muito mais confortável até mesmo tendo um índice alto de alavancagem. Então, esses dois pontos são os principais para mim. Capacidade, veja o quanto ele tem de caixa, ver o quanto ele deve no curto prazo, ver qual que é a capacidade dele conseguir resolver essa situação, mesmo que seja assim de próximo 1, 2 anos. E o segundo ponto é você avaliar como essa dívida foi estruturada para ver se o fundo tem o fluxo e também as seguranças, as proteções para continuar carregando essa dívida, pagando essa dívida sem grandes problemas. Terceira pergunta, que vira e mexe essa pergunta aparece, não sei se tem algum motivo por trás, porque tem vezes que assim são picos de perguntas onde essa mesma é citada várias vezes, e essa mesma aqui foi citada várias vezes quando eu peguei lá no Instagram, inclusive me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que é se vale a pena alugar as cotas de fundos imobiliários. A resposta é sim, se você não vai usá-las, se você é o verdadeiro buy and holder, você compra suas cotas para carregar por longos e longos anos, aproveitando toda a renda que elas têm a te oferecer. Se esse é o seu perfil, então sim, vale a pena você alugar, porque você empresta para outra pessoa, essa outra pessoa vai fazer a operação dela e por conta deste aluguel que você está ali permitindo, ela te paga uma remuneração, depois ela devolve as cotas, os rendimentos das cotas continuam vindo para você. Então, sim, vale a pena, é uma forma de você ter uma rentabilidade extra na sua carteira. Não vai ser uma rentabilidade que vai mudar a sua vida por dois motivos. Primeiro, porque a gente está num mercado pouco líquido de aluguel, então não é fácil alugar, inclusive tem uns anos já que a minha carteira inteira está disponível para aluguel, mas praticamente nada é alugado. Talvez uma vez, duas no ano é quando consegue sair um aluguel ali, então a liquidez do mercado está muito baixa. Então já por esse motivo aí, apesar de fazer sentido, talvez você não consiga fazer o aluguel. E o outro ponto é que a remuneração de fato ela não é muito grande e tem uma taxa sobre isso que a corretora fica com parte do valor, então você também não recebe 100% dessa remuneração. Então no fim do dia vale a pena, mas é difícil você conseguir por conta da liquidez e mesmo que você consiga, a remuneração não é tanto expressiva, né? Não é tão relevante, apesar de que é uma remuneração. Então, se você conseguir, boa sorte para você, ótimo, mas já fica o aviso que a liquidez é muito baixa e talvez você não consiga, pelo menos neste momento. A gente torce para que a liquidez aumente daqui para frente. Por sinal, se você quer aprender um pouquinho mais sobre fundos imobiliários, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um e-book totalmente gratuito para você aprender como investir em fundos imobiliários. É só clicar no link e baixar. Quarta pergunta: é possível investir em fundos imobiliários com pouco dinheiro? Para ser direto, a resposta é sim, você consegue. Obviamente, você tem que lembrar que o seu resultado nos investimentos em geral, isso aqui não é exclusivo de fundo imobiliário, o seu resultado vai depender de quanto você coloca. Então, quanto mais você colocar, mais você consegue tirar também. É proporcional. Lembre-se que sempre que a gente vai falar de quanto que um fundo imobiliário rende e a gente usa um número hipotético de 10% ao ano, por exemplo, a gente está falando 10% sobre o que você colocou. Então, se você colocou 100, você vai receber 10% disso. Se você colocou 100 mil, você vai receber 10% disso. Então, lembre-se que o seu resultado é proporcional ao seu esforço. E o esforço sendo o quanto que você coloca de dinheiro ali dentro e também o quanto que você estuda para colocar esse dinheiro bem colocado. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, eu consigo, com pouco dinheiro, acessar, comprar cotas, fazer realmente uma carteira? Sim, você consegue.
Por dois motivos. Primeiro, os investimentos em fundos imobiliários, a maioria é negociada na casa dos R$100, que costuma ser um valor bastante acessível para pelo menos você comprar uma cotinha por mês. Mas caso R$100 não seja um valor disponível para você ou que você consiga investir agora, nesse momento, tem vários fundos imobiliários negociados na casa dos R$10 e a quantidade de fundos nesse patamar de R$10 vem aumentando gradativamente. Hoje não tem tantas opções assim, pelo menos na minha opinião, para você conseguir montar uma carteira exclusivamente com esses fundos de R$10, mas tem várias opções que você consegue ali selecionar, pelo menos para você começar a sentir ali como é que é o investimento, aprender um pouquinho mais e depois você vai pegando alguns ali na casa dos R$100 e aí eventualmente conforme a coisa for andando, sua carteira for crescendo, seu aporte for crescendo, aí você consegue comprar cotas de R$100 com mais facilidade, mais acessibilidade ali no seu novo patamar de investimento. Então, sim, é totalmente possível você colocar o seu dinheiro para trabalhar, mesmo que você tenha pouco dinheiro neste momento, mas eu tenho certeza que o seu patrimônio seguirá crescendo e você vai conseguir construir patrimônio ao longo do tempo. E a quinta pergunta, como é que eu faço para diversificar a minha carteira? E até acho que a gente consegue dividir um pouquinho aqui entre diversificar tendo muito dinheiro e diversificar tendo pouco dinheiro. No conceito geral é a mesma coisa, não muda, mas a velocidade com que você vai fazer, aí sim muda um pouquinho. Então como que você diversifica a sua carteira? A gente pode começar essa diversificação com um número de ativos. Se você tem pouco dinheiro para começar, então talvez não faça muito sentido você querer ter 20 ativos, por exemplo, porque se você vai comprar uma cota, 2 cotas por mês, pensa no trabalho que você vai ter para montar uma carteira de 20 ativos para ter muito pouquinho em cada um. Talvez não faça tanto sentido você começar logo de cara com uma carteira muito grande, tendo um aporte pequeno. Talvez focar ali em um fundo ou outro, ter uma carteira mais enxuta, trabalhar, estudar para aumentar o seu aporte e daí você vai aumentando a sua carteira. Já para quem tem bastante dinheiro para fazer o aporte inicial para começar a carteira, aí você já pode, se você quiser, começar a carteira já com bastante ativos de uma vez. Comprar ali 5, 10 de uma vez e depois vai colocando mais 5, mais 10. Aí, enfim, fica ao seu critério, mas quanto mais dinheiro você tem início, mais você consegue diversificar também de início. Mas passando disso para agora indicadores ou pontos de análise sobre diversificação. Um ponto super importante, além do número de ativos, é você olhar o setor desses ativos. É interessante que você diversifique entre setores também. Por exemplo, não compre toda a sua carteira só com fundos de logística, porque se der algum problema no setor de logística, você vai estar 100% exposto nesse setor. Apesar de você poder ter 10 ativos de logística, você só tem logística, portanto você está concentrado ainda dentro de um único setor. Então tenha alguns ativos dentro do setor, mas tenha outros setores também. E você pode aplicar essa diversificação para outros pontos também. Gestora, diversifique gestora também, pelo mesmo motivo. Se você tiver apenas uma gestora, der algum problema com aquela equipe, por exemplo, você tem outras gestoras na carteira para compensar ali, para balancear a sua carteira. Geografia, também é interessante você diversificar, só que aí tem alguns setores que de fato é melhor você concentrar. Por exemplo, o setor de lajes é mais interessante que seja em São Paulo. São Paulo é um mercado bem mais aquecido, portanto, nesse sentido, não tem problema você concentrar. Mas em outros setores pode fazer sentido você buscar outras geografias, outros estados, outras cidades podem ter ativos interessantes também. O perfil de risco, ativos mais arriscados, menos arriscados, você pode fazer um mix desses perfis. Você também pode fazer a diversificação de estratégia. Então, por exemplo, eu usei aqui a questão dos fundos de logística. Então, você pode ter 2 fundos de logística. Mas se um fundo tem um tipo de estratégia, o outro fundo tem outro tipo de estratégia, então você também está diversificando dentro desse setor de logística. E a gente pode falar também de diversificar o tipo de contrato. Existem contratos típicos, existem contratos atípicos, não existe melhor, não existe pior, são diferentes e dinâmicas diferentes. Alguns podem ser mais interessantes em determinados momentos, em determinados tipos de operações, o outro pode ser melhor em outras operações, outros momentos. Então, fazer um mix disso talvez possa ser interessante também. Um outro tipo de diversificação também é um indexador da sua carteira, mas quando a gente fala de fundos de papel. Os CRIs podem ser indexados ao IPCA e ao CDI principalmente, mas pode ser o IGPM ou outro indexador também, pode ser até pré-fixado. Então existe uma variedade de modalidades ali de indexação dos CRIs. Como o CDI e IPCA costumam ser os maiores, então ter uma diversificação ali, uma divisão entre CDI e IPCA na sua carteira pode ser interessante. Os outros já ficam um pouquinho mais difícil de você diversificar. No passado era mais fácil você ter IGPM caso você quisesse isso, hoje é um pouco mais difícil, mas só para você ter uma ideia que é possível você diversificar também em indexadores nos seus fundos de papel.
E se você quiser entender um pouco mais sobre como tudo isso funciona, eu te convido para participar do FII Experience, que vai acontecer aqui em São Paulo, dia 21 de setembro, presencialmente, onde o professor Baroni vai estar lá, gestores estarão lá e você ainda pode garantir o seu ingresso. Basta clicar aqui no link da descrição para você não ficar de fora. E se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo.